Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. É uma alegria receber a sua companhia em mais uma aula. Estamos estudando sobre a oração de Daniel, capítulo 9. É um capítulo rico em tantos detalhes e dois temas principais, que fala sobre a oração e fala sobre a profecia. A 70ª semana de Daniel. Vamos iniciar essa aula lendo Crônicas. Vamos para o livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos fazer dessas palavras do rei Davi, ações de graça, como a nossa oração introdutória. Por isso eu convido você, por favor, a abrir em 1 Crônicas, capítulo 29. Aliás, nós entramos neste livro hoje, na nossa leitura bíblica diária. Então vamos lá, 1 Crônicas, só que você avança para o capítulo 29, eu vou ler a partir do versículo 10. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Versículo 11. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão, Senhor, a força e o poder. Na tua mão, Senhor, está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu nós te damos. 1 Crônicas 29, eu li dos versos 10 até o 15. Que louvor, que elogio, como ele engrandeceu, como ele enalteceu o nome de Deus. E nesta noite nós vamos falar sobre a matemática, da oração de Daniel. Você viu alguma semelhança com a oração de Daniel? Capítulo 9, a partir do versículo 15, que nós fizemos a nossa pesquisa? O que você percebeu? Mas antes disso, vamos entrar um pouquinho para a aula de português. É importante a gente fazer a leitura bíblica gramaticalmente. E na classe gramatical, nós temos aqui o pronome possessivo. Lembra dos principais pronomes? Nós temos o eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. A primeira pessoa do singular, eu. Então, o pronome possessivo seria meu, minha. Segunda pessoa do singular, tu ou você, o pronome possessivo seria teu, tua, tuas, teus. A terceira pessoa do singular, ele ou ela, e o pronome possessivo seria seu, sua ou suas. A primeira pessoa do plural, nós, pronome possessivo, nosso, nossa. Segunda pessoa do plural, vós, vosso, vossa. E a terceira pessoa do plural, eles, elas, seus, suas, trata-se do pronome possessivo. Nesta noite, o tema do nosso estudo é orando para a glória de Deus. Depois que a gente entende, então, esse pronome possessivo que Daniel usou muito e Davi, aqui nessa leitura de 1 Crônicas 29, nós vemos que a pessoa do discurso com quem se fala é utilizado teu, porque o pronome é tu. Teu,
tua é usado para indicar o quê? Um pertencimento. Ele é o possuidor. Então, os pronomes possessivos, eles indicam a relação de posse, aquele que tem poder sobre algo ou alguma coisa. Vamos dar um exemplo na frase aqui. Tu terás tua hora de brilhar. Tu é o sujeito da frase. Terás a tua hora. Tua hora é o pronome possessivo que se refere ao sujeito da frase. Tu. Agora que a gente entende isso, nós vemos aqui Daniel capítulo 9, vamos ler juntas? Verso 15. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo. Então, Daniel está falando com Deus. Por isso, o pronome possessivo, quem é o possuidor é Deus. Então, o povo é de Deus, a nação de Israel é de Deus. E Deus prometeu 3 coisas para o teu povo, a nação de Israel: terra, semente, descendência e bênçãos. Então, tu tiraste o teu povo, a nação, do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como hoje se vê. E temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo a tua justiça, aparta-se a tua ira, o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, que é o Monte Sião. Por quê? Por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, dos nossos pais, de Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, nosso, ouve a oração do teu servo. Daniel se coloca numa condição de eu pertenço ao Senhor, teu servo. Abre, Senhor Deus, os teus olhos, inclina os teus ouvidos, ouve a sua súplica. E aí ele fala também sobre o teu santuário. Então, ele estando ali em Babilônia, ele faz essa intercessão para que Deus também olhe para o povo que está ali em Jerusalém. Olhe para o teu santuário. Como que ele se encontrava? Assolado. Então ele estava orando para restauração, para reconstrução, porque foi totalmente assolado. Aí ele fala: faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, Deus, os teus ouvidos, chega perto, Senhor, ouve, abre os seus olhos, fique atento, que não escape, Senhor, do seu olhar. Olhe para a nossa desolação, olha a situação que está, a cidade que se chama pelo teu nome. E porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, ou seja, confiando nas nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Rápido, Senhor, atende agora. Eu não tenho mais tempo, já estou avançado em idade. E por quê? Porque a tua cidade, tua, ó, o pronome possessivo, e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então nós observamos que teu povo, teu nome, todos eles estão indicando posse, referindo-se a algo que pertence à pessoa com quem está se falando. Tu, que é a segunda pessoa do singular. Então, indicando posse de algo, quem é o dono? Daniel estava orando a quem? Ao Deus possuidor de todas essas coisas. E isso Daniel reconhece na sua oração. Então, teu povo, teu nome, tua justiça. Essa é a pessoa com quem Daniel fala. Deus. Deus. O que isto nos ensina? Nos ensina que o foco da oração de Daniel é sobre Deus, não é sobre ele.
Agora, por que que ele repete tanto esse pronome teu, tua, tuas? Por que Daniel repete? Nós vimos que a oração de Daniel é baseada no caráter de Deus e a sua oração não é baseada nele, no seu próprio interesse, porque é uma oração que busca a glória de Deus, não o merecimento dele. Ele não merece nada. Então, nós vemos que esta oração, esses versos 15 a 19 de Daniel, capítulo 9, é o oposto de uma oração egoísta. Então, aqui entra a parte da petição, como Daniel pede a Deus, como que ele levanta uma súplica a Deus. Olha aqui que lição para nós, né? Então, teu povo, teu servo. Daniel usa os pronomes eu na primeira pessoa, né? Do singular, e nós na primeira pessoa do plural, para confessar. Nós pecamos, como está aqui no versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente. Então ele usa nós, eu, para confessar. Mas Daniel usa o pronome teu para pedir. Então a petição, que vem dos versos 15 até o 19, ele fala teu povo, teu servo, teu nome, desculpa, tuas justiças. Então aqui entramos na petição, uma oração de um judeu cativo na Babilônia, orando debaixo da lei antes da cruz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito. Ele está indo lá para Êxodo, lembrando de tudo que Deus disse para Moisés e foi registrado lá nos 5 primeiros livros. Aí ele falou: nós pecamos, temos pecado, temos procedido, nos comportado impiamente. Por que Daniel ora teu povo, tuas justiças? Então, essas perguntas é o coração da oração de Daniel, que vem dos versos 15 ao 19. Daniel repete 18 vezes esses pronomes teu, tua, na Bíblia ACF, que é a Bíblia que eu tenho, Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Repete 18 vezes na Bíblia Thompson. Ela repete 17 vezes na Bíblia NAA, na versão Almeida Corrigida Clássica, 16 vezes na NVI, Nova Versão Internacional, 16 vezes na Almeida Século XXI, 16 vezes na Bíblia Dake e na Bíblia BKJ, que é Bíblia King James. Ela repete 15 vezes na Revista e Atualizada Sociedade Bíblica do Brasil, na NVT, 15 vezes Nova Versão Transformadora, 15 vezes na versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. Então, se você respondeu na enquete mais de 12 vezes, parabéns, todas vocês acertaram. O que acontece é que as versões têm traduções diferentes, mas ele repete diversas vezes, queridas. Todas vocês acertaram, tiraram 10 nessa pesquisa. Parabéns. Então, Daniel repete por quê? Porque ele atendeu que a glória é para o Senhor e não a nossa. Vamos entender 3 coisas que pode mudar qualquer oração. Primeiro, o motivo da oração não é meu problema, é teu nome. Daniel 9:19. Age, Senhor, depressa, não demore, não tarde, por amor de ti mesmo, porque a tua cidade, Jerusalém, desculpa, e o teu povo que se chama pelo teu nome. Então, qual era o contexto aqui?
Vamos voltar a entender. Israel estava no exílio há 70 anos, por quê? Por causa do próprio pecado. Então, Jerusalém estava destruída também, o templo lá em Jerusalém arrasado, e as nações ainda zombavam. Onde está o seu Deus? Né? Zombando, rindo, né? No versículo 16. Então, Daniel ora ao Senhor. Então, ele fala que ele está coberto de vergonha por causa do pecado. Ele continua humilhado. Ele fala: o teu nome, Senhor, está sendo desonrado. Nos restaura, Senhor, porque não merecemos, mas para mostrar quem tu és. Não é meu merecimento, não é mérito de Israel, é por amor do teu nome, quem tu és, Senhor. Então ele aponta em todos esses versículos para a glória de Deus. E a segunda coisa que muda qualquer oração é a base da oração. Novamente, não é minha justiça, né? Não é usando o pronome possessivo meu. Eu não sou dona de nada, eu não sou merecedora de nada. Minha justiça? Que justiça que eu tenho? Não, somos considerados como trapo de imundícia por causa dos pecados. Mas Daniel, ele aponta para tua justiça, a glória do Senhor. Daniel começa confessando, nós vimos, né, no versículo 15, ele sabe que Israel não tem argumento, então ele troca a base. Nossa justiça? Peraí, nossa justiça é nada, é considerada zero, só pecado, só impiedade. E isso você vê dos versos 5 até o 11. Aí ele troca, ele coloca tuas justiças, ele coloca o caráter fiel e verdadeiro de Deus. Ele prometeu, o Senhor, restaurar após o quê? Os 70 anos, conforme Daniel leu em Jeremias 29:10. Então, em outras palavras, é como dizer: Senhor, não me atende porque eu sou bom, mas porque tu és bom e fiel às tuas promessas. Deus é fidedigno. E a terceira coisa que você pode ver que muda qualquer oração é o pertencimento. Tudo que temos pertence a Deus. Tudo que somos pertence a Deus. Então você vê, ele fala: tua cidade, teu santuário. Deus é poderoso para restaurar, reconstruir. E lembrando em Êxodo 19:5, eu transcrevi aqui, está na nossa tela, o Senhor diz: sereis, para quem que ele está falando? Para a nação de Israel: sereis a minha propriedade peculiar. Então, mesmo no pecado, mesmo em disciplina, no cativeiro, 70 anos, Israel continua sendo, que Deus fala, meu povo. E Daniel aqui diz, teu povo. Apesar da infidelidade, Deus não muda. Deus é imutável, Deus não pode mudar. Nesse quadro, nessa tabela, eu coloquei um modelo de duas orações. Eu confesso a vocês que nesses últimos dias, né, quando eu estou aqui estudando Daniel, eu comecei a prestar atenção mais naquilo que eu estou pedindo a Deus ao considerar esse ensinamento aqui de Daniel. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, uma oração egoísta versus oração de Daniel. Então, uma oração egoísta, qual que é o foco dessa oração? Meu problema. Ah, eu tenho um problema, né? Vamos lá, por exemplo, eu tenho problema de insônia. Ah, eu tenho um problema financeiro. Enfim, a gente tem vários problemas, não é verdade? Mas na oração de Daniel, qual que é o foco? Teu nome. O que sobressai não é o meu problema, mas é a grandiosidade de Deus. Olha isso. Oração egoísta, qual que é a base? Eu mereço. A base da oração de Daniel é tua misericórdia.
No latim, misericórdia, ele vem, a palavra, né, a terminologia vem do coração. Mas no hebraico, misericórdia, ele tem um outro significado. Ele representa as entranhas, né? A gente comemorou aí o Dia das Mães, né? O ventre que foi gerado, a vida nas entranhas do ventre materno. Então, misericórdia, no hebraico, essa conotação tem a ver com entranhas. Então, é muito mais profundo. Não é mente nem coração, é entranhas. Aquele que está sendo tecido, né? Como é que fala? Não é tecido, é tecido, né? Quando você está tecendo uma arte. Então, misericórdia, que vem das entranhas. Agora, qual que é o alvo da oração egoísta? É meu conforto, é meu bem-estar, né? Eu me sinto confortável. Mas na oração de Daniel, qual que é o alvo? Tua glória. Notaram a diferença? É grandiosa, é gritante a diferença. Agora, para nós refletirmos, quando nós oramos, quantos, né, contando aí, quantos meus, minha, aparece na nossa oração versus teu poder, tua majestade, teu nome, tua glória. Né? Qual é a matemática da minha oração? Qual é a matemática da sua oração? Daniel nos ensina que a oração mais poderosa é a que menos está preocupada comigo mesma e mais apaixonada pela glória de Deus. Quanto mais o meu foco, a minha base, o meu objetivo da oração for a glória de Deus, mais eu estou próxima daquilo que Deus deseja que eu ore. Olha isso, gente. Então, hoje, antes de dormir, antes da gente, sei lá, né? A gente acaba aqui a aula e vai dormir. Quando a gente fizer uma oração, faça esse teste, né? Antes de você encostar a cabeça no travesseiro. Quanto meu, minhas e teu, tua, tem na minha oração com o Senhor, com o nosso Pai. Hoje, né? Ele é nosso Pai, somos filhas do Senhor. Que possamos aprender com Daniel a orar menos pelo nosso conforto e mais pela glória do Pai de amor. Que é isso que Deus deseja de nós, né? Então, aqui, Daniel orando, né? Nós temos aqui o clímax da oração, nos versos 20 ao 23. Estando eu ainda falando, orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Agora Daniel está contando, tá? E lançando a minha súplica, a minha petição perante a face do Senhor. Obrigada, Lu. Meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão, que veio lá no princípio, ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Que no princípio das tuas súplicas, as tuas petições, saiu uma ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Palavra do Senhor, amém. Uau, aqui é de tirar o fôlego, gente. Deixa eu até beber um pouquinho de água. Daniel orando. Então, quando tá lá no versículo 19, vamos voltar um pouquinho. Vamos tentar entender essa situação. Melhor, eu convido você a, antes de lançar o seu olhar para o versículo 19, volte mais o seu olhar para o versículo 3 do capítulo 9. Então, eu tenho um pacote aqui de saco que meu marido comprou e vem um monte de saco
para lixo, tá? Vamos ilustrar. Como que Daniel estava? Vamos entender o que aconteceu aqui. No versículo 3, ele leu, ele entendeu a profecia das 70 semanas, o período da desolação estava para se cumprir, os 70 anos, ok. Aí ele se dirige o rosto ao Senhor e ele buscou com oração. Então imagina que ele tirou toda aquela roupa que ele estava vestindo e ele se vestiu e se cobriu de saco. Por que saco? Para que serve esse saco? Aqui na descrição está escrito saco para lixo. Então lixo é tudo que é sujo, que cheira mal e você coloca para fora e descarta e se livra. E por isso que ele começa confessando. E ele se veste de saco, dizendo que ele não é nada, que ele sem o Senhor, sem a misericórdia, sem o perdão do Senhor, lembra que misericórdia é entranhas, ele não é nada. Saco de lixo, lixo, nosso pecado é fédido, nada presta, joga fora. E aí ele se veste assim. Então ele está assim, nessa situação, em humilhação, vestido de saco, com cinza. Nem água que eu estou bebendo aqui tinha. Porque água tem gosto, né? Mexe com o paladar e tira atenção. Nada tirava atenção. Ele estava ali orando. E aí no versículo 19, eu acredito que a súplica dele era um grito forte. Ó Senhor, ouve! Você conseguiu imaginar esse cenário? Ele lá no quarto dele, assim? Bem nesse sentido de humilhação por causa do pecado. Ouve, Senhor! Ó Senhor, perdoa, Senhor! Atende, responde, age. Verbo agir, age. Sem demora. Agora, Senhor, por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade, olha a oração para a glória, e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aí, quando ele ora assim, a resposta vem voando. Então aqui Daniel, no verso 20 ao 23, ele não está mais orando, mas agora ele está nos contando, ele está descrevendo o que aconteceu. Ele foi interrompido. Não foi o telefone que tocou, não foi alguém na porta que bateu, não foi uma mensagem de WhatsApp que nem tinha. Nada interrompeu, assim, do natural aqui, né? Dos seres humanos, vamos dizer assim. Mas a oração dele foi interrompida. Então, eu quero falar só um pouquinho sobre as respostas de oração, antes da gente continuar essa arte cênica aqui, como é que fala? Esse teatro. Ajuda aqui, Clebson, não sai as palavras, teatro, né? Então, o semáforo começa com essa cor, tá certo, amor? Sim. Aqui nós temos o semáforo, ok? Então, o semáforo tem as 3 cores. Então, um bom motorista sabe que quando está acesa a luz vermelha é o pare. O amarelo, cuidado, espere, cautela, não avance. E o verde é siga em frente, sinal verde. Na oração, nós temos também, vamos usar essas cores como as 3 respostas que Deus pode nos dar. Então, o vermelho é quando Deus está dizendo não, pare. Não é assim. Espere, é o amarelo. Aguarde que vai vir o meu momento. E o verde é um sim. É a resposta de Deus. Então aqui na oração de Daniel, quando ele descreveu aqui dos versos 20 ao 23, o sinal verde para ele da oração. Foi uma oração muito rápida. A oração não chegou no Sedex, não chegou aqui pela campainha no Mercado Livre, que hoje a campainha tocou diversas vezes aqui. Não foi nada disso. Aí vamos imaginar agora esses 2 personagens, que é Gabriel e que é Daniel.
Então vamos imaginar assim: alguém toca as costas dele, e ele naquela situação, gritando, coberto, com um saco, e orando, e gritando, e em sentido de humilhação. E aí, alguém toca nas costas dele. Ele, espera um momento, eu acho que eu te conheço. Nós nos conhecemos? Nós nos conhecemos. Eu não te vi naquela visão no capítulo 9, quando o Senhor me levou, me transportou para aquele local lá em Suzã. Sim, na província de Elão, junto ao rio Ulai. Você estava ali na minha visão. Mas espera aí, agora é diferente. No capítulo 9, ele não está, Gabriel, numa visão. Gabriel está pessoalmente. O anjo está pessoalmente ali, conversando, tocando em Daniel. E ele fala: como é que você chegou aqui tão depressa? Vamos imaginar, tá bom, gente? Aí ele responde: eu vim voando. Não é isso que o versículo fala? Veio voando. Aquele que eu tinha falado na oração, o homem Gabriel, eu tinha visto na minha visão ao princípio é o capítulo 8, veio voando rapidamente. E ele me tocou, e tem uma hora que ele tocou no sacrifício da tarde. Então ele estava orando na hora certa, que era tarde, manhã e ao meio-dia. E o céu estava aberto, queridas. Daniel orou na hora certa. Ele não perdeu os costumes de adorar o Senhor, um costume comum judeu, como ele foi criado. Ele sabia desses momentos da oração. E aí ele orou exatamente na hora do sacrifício à tarde. Olha que rapidez, que sinal verde que foi para a oração de Daniel. Então o anjo fala: Daniel, dê atenção agora à minha instrução. Em resposta à sua oração, eu vim depressa. Então nós já compreendemos que ele orou na intenção certa, glorificando a Deus. Ele orou na hora certa, isso Antigo Testamento, por favor, hein, gente? Nós podemos orar hoje em qualquer lugar, em qualquer hora. E 1 Tessalonicenses fala que é para orar sem cessar, sem parar, sem desanimar. Né? A gente até cantava na PEC com as crianças. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Então hoje a igreja ora a qualquer momento. É orar sem cessar. Mas aqui em Daniel 9, ele orou na hora do sacrifício da tarde, versículo 21. A hora certinha. Gabriel veio imediatamente. Então ele fala: Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido, né? Versículo 22. Então ele, Gabriel, me instruiu, falou comigo, imagine isso, gente, conversando com o anjo. E ele veio para responder. Daniel, saí agora para você entender o sentido de tudo isso. Então, no versículo 23, ele começa explicando, o anjo, Gabriel, no princípio das tuas súplicas. Então, você imagina que quando ele começa no versículo 3, que ele começa com a confissão, aí ele vem aqui com a petição, ele não termina a oração, aí ele vem, alguém toca assim no ombro dele: Daniel, como é que você chegou aqui depressa? Nós nos conhecemos. Eu te vi. Você estava aqui. Sim, eu vim aqui porque no princípio das tuas súplicas saiu uma ordem. Então, olha isso, que coisa maravilhosa. Quando nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende, porque Ele nos ama.
E hoje, na dispensação da graça, nós temos o Espírito Santo que habita no crente, que intercede por nós, e temos um outro intercessor, à direita de Deus Pai, que é o Senhor Jesus, que também intercede por nós. Não é pouca coisa pra gente, hein? E aí ele fala no princípio das tuas súplicas. Então, talvez, não sei, Daniel não demorasse nem 10 minutos para fazer aquela oração. E no princípio da oração, Gabriel, desce lá e dá a interpretação para ele. Dá a ele a entender. Ele está desejoso, ele quer saber da palavra. Vai lá. E aí ele veio numa velocidade que logo no começo já saiu a ordem, ele veio. Que coisa preciosa, meninas. Olha isso. No princípio das tuas súplicas saiu uma ordem. De quem que veio essa ordem? Do próprio Deus. Olha que precioso. E eu vim para te dar novas informações, Daniel. A informação que você já sabe, agora ela vai completar com o que você ainda precisa entender. Então, em outras palavras, Deus quis instruir Daniel que o tempo que Israel estava ali lendo, né, em Jeremias 29:10, o tempo do cativeiro de 70 anos, não iria terminar ali para Israel, não era o fim de Israel. Então, Daniel, espere um pouco. Daniel, eu quero te explicar que existe mais 70 semanas de anos. Uau, que é isso? Então, esta informação, Daniel, falta você saber. Você estudou, você está aqui buscando na palavra. Homem muito amado, eu vim para te ensinar, para te instruir, junto com o que você já sabe, com mais aquilo que eu vou te dar. Então, matematicamente, os 70 anos do cativeiro, sim, você acertou, Daniel, você interpretou certinho, mas não é o fim, não é o ponto final do programa que Deus tem com a nação de Israel. Porque eu tô vendo que você está se humilhando, que você está envergonhado por causa do pecado. Peraí, Daniel, tem mais 70 semanas de anos. E entre estas 70 semanas de anos, tem um intervalo de mais de 2.000 anos. O que você pensa nisso? Quem será que está vivendo nesse intervalo de que falta dos 69 semanas para completar os 70? Então, uma semana ainda não completou. Tem um intervalo para depois entrar nesta uma semana. Parece que é muita coisa? Calma, gente. A gente vai estudar isso bem cuidadosamente, que é a parte profética. Aí a minha pergunta é: qual é a causa da oração de Daniel ser interrompida? Anote aí. No próximo encontro a gente vai conversar sobre isso. O que causou, qual foi o motivo da oração dele ser interrompida? Por que Daniel teve a oração interrompida? A resposta está entre esses versos. Você vai ler do 20 ao 23, ok? Então, por quê? Qual que é a razão da oração ser interrompida? Próximo encontro. Daniel, a gente sabe que ele não estava satisfeito com aquilo que ele sabia. Ele não se contentou com a revelação que ele recebeu anteriormente, lembra? Então ele começou a juntar as peças. Capítulo 2, aquele sonho da estátua. Depois, o capítulo 7, os 4 animais. Depois, o capítulo 8, os 2 animais. Ele queria saber mais. Ele queria mais de Deus. Ele queria mais da sua palavra profética. Ele queria mais da comunhão com Deus. Ele queria mais da palavra. E nós? Estamos desejosas assim da palavra? Porque quando lemos a palavra, imediatamente devemos sentir uma vontade violenta de orar, né? Falar com Deus, ter essa comunhão com o Senhor, glorificar o teu santo nome. Assim como Davi fez aquele louvor, aquela exaltação em 1 Crônicas 28.
a tua glória, o teu nome, a tua majestade, a tua força, tudo isso pertence a Deus. É uma oração que aponta a glória de Deus. Hoje nós temos tudo. Nós temos os 66 livros disponíveis ao nosso alcance para estudarmos, examinarmos o que já sabemos, estudar mais juntas em comunhão, conversar uma com a outra, pesquisar, que é o que nós estamos fazendo para compreender mais do Senhor. E o nosso professor é o Santo Espírito de Deus. Ele nos guia em toda a verdade, ele nos dirige, ele nos leva para dentro da palavra. Hoje nós temos os 66 livros, tudo completo, tudo ao nosso alcance. E Daniel, capítulo 9? Ele tinha pouco. Ele não tinha a coleção que nós temos hoje, completa. Ele estudava minuciosamente o Antigo Testamento, né? Ele só tinha o Antigo. Ele tinha talvez os 5 livros da lei, alguns profetas, e tinha em mãos Jeremias, que foi através dessa profecia que ele entendeu que os 70 anos estava prestes para se cumprir. Então Daniel agora tem em resposta imediata o anjo que vem para responder. Então o anjo vem colocar todas as coisas no seu devido lugar e no lugar certo. E por quê? Porque Daniel é muito amado. Eu vim, Daniel, porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Versículo 23. Eu gostaria que você comparasse Daniel 9. Vamos virar capítulo 10 agora. 10, 12. 10, 12 também ele vai ter um encontro, né? Aqui com o anjo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração, olha lá, aplicou o teu coração a compreender, quando aplicamos o nosso coração para compreender a palavra, isso agrada, isso deixa Deus assim sorrindo, como agrada o Senhor. Então você aplicou o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus. Desde então, Daniel, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Isso nós vamos estudar mais para frente, mas aqui nós vemos que é a importância de nós colocarmos sempre as coisas no devido lugar e obedecer essa ordem. Primeiro, palavra. Em seguida, oração. Palavra de Deus. Aplica o coração para compreender, para se humilhar, apontar sempre a glória de Deus. Tudo o que temos, o que somos, pertence ao Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer nos vestimos, tudo deve ser para a glória de Deus e não para a nossa glória. Então Daniel deveria colocar todas essas coisas no seu devido lugar. E a gente vê que ele aplicou o coração dele, desde o início, a palavra de Deus, a oração, né? E claro, você lendo a palavra, você sente um desejo forte de orar. Por quê? Para compreender melhor. Porque a gente não entende tudo na palavra de Deus. Nós necessitamos de ensino. E graças a Deus que nós podemos ser ensinadas pelo Senhor. Todas as pessoas, todos os cristãos devem ser ensinados na palavra. Porque hoje o que a gente vê são muitas pessoas falando da Bíblia, mas poucas pessoas falando na Bíblia. Tem muita gente falando coisas que vai agradar aos meus ouvidos, mas é para agradar o coração do Pai, o ouvido do Pai, o meu comportamento, a forma que eu aplico o meu coração. E isso é uma coisa que ninguém precisa ver. É entre eu e Deus, não é? Então, primeiro a palavra
E em seguida vem a oração, porque Daniel é um homem muito amado. Então, não esqueça de fazer essa pesquisa. Esse encontro dos dois, olha que coisa linda, né? Então, eles estando ali no quarto, esse diálogo dos dois, e aí ele estava ainda falando, orando, confessando o pecado do seu povo, lançando a súplica diante de Deus pelo santo monte de Deus. E ele falando, veio o homem Gabriel, do qual ele já tinha visto antes e veio voando. Que resposta rápida! Vamos lembrar que hoje não desanime da sua oração. Pode ser que talvez Deus esteja dando um sinal vermelho, não está respondendo, mas não desanime. O Senhor nos manda orar e sem desanimar. Se a resposta demorar, continue a orar até a resposta chegar. E que a sua oração esteja de acordo sempre com a vontade de Deus. Nós vimos aqui o segredo da oração que agrada a Deus. É uma oração que busca a glória de Deus e não os meus próprios interesses. Não é uma oração egoísta. Às vezes Deus vai falar para você: espere um pouquinho, aguarde, confia no Senhor, descanse. No tempo e na hora certa isso vai acontecer. Se assim for da vontade permissiva do Senhor, vai acontecer. Não é o meu tempo. Deus tem o tempo formoso, tudo tem o tempo certo. Ou então ele pode responder um sinal verde aí, como, como ele fez aqui com Daniel. Não, não vai vir um anjo voando, né? Mas Deus sim pode trazer a resposta, se for de acordo com a vontade do Senhor, ele vai te responder. Quantas orações você já teve respondido assim, ó, rapidamente? O Senhor é poderoso para nos dar aquilo e muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso e maravilhoso. Vamos agradecer. Pai de amor, nós agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Tu és um Deus todo-poderoso, os teus ouvidos sempre estão inclinados para ouvir a nossa voz, porque o teu amor para conosco não muda jamais. Obrigada porque podemos descansar nos teus braços eternos de amor e saber que o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. Obrigada por esse estudo tão rico da aula, da lição que Daniel nos deu aqui no capítulo 9. Obrigada, Senhor Deus, pela forma sobrenatural que o Senhor age. O Senhor agiu com Daniel e o Senhor pode agir hoje também conosco. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos ouvir e por atender às nossas súplicas e que todas elas estejam alinhadas e de acordo com a tua santa e boa vontade. Oramos agradecidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, queridas, pela companhia. Até de repente. Nos encontramos na próxima semana. Laila Tove.